Olá, futuro servidor do INSS, futura servidora do INSS. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com benefícios por incapacidade temporária, tá? Esta aula é voltada para você que vai passar no concurso do INSS, mas ela é muito boa para quem está na prática previdenciária também. Então, se você está atuando na prática previdenciária, tá? E não tem uma base teórica muito boa, vem comigo nessa aula, que essa aula também vai lhe ajudar, mas o foco dela, de fato, é o concurso do INSS. Só que eu sempre falo, né? O mínimo que um bom previdenciarista precisa saber é aquilo que é cobrado no concurso do INSS, esse que a gente espera aí para 2022. Então, você precisa estar estudando, porque nós temos visto aí todos os sinais que caminham aí para a abertura mesmo desse concurso, tá bom? Se não tiver concurso, bom, aí se não tiver, não teve, né? Mas a nossa parte a gente fez. A gente tem visto em todas as semanas, inclusive essa semana o presidente Bolsonaro falou, né? Vai ter que fazer concursos pontuais e tal, e o INSS é uma das autarquias, um dos órgãos federais que mais tem necessidade aí de concurso público. Então, vamos que vamos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com benefícios por incapacidade temporária, auxílio doença, o antigo auxílio doença que teve aí mudança de nomenclatura ali com a reforma da Previdência, tá? O que é que você precisa saber de início? Com a reforma da Previdência, a gente teve a mudança, né, de nome e passou a se chamar o benefício por incapacidade temporária, ou BIT, se você quiser abreviar, tá? Você vai encontrar a fundamentação do benefício por incapacidade temporária ali dos artigos 59 a 63 da 8213, da Lei 8213, tá? E artigo 71 a 80 do regulamento da Previdência Social. Vale a pena você fazer a leitura após essa aula para você conhecer o texto legal. Tá? O estudo da Lei 8213 e 8212 ele é um estudo muito complexo porque tem muitos tópicos desatualizados. Então, o objetivo aqui é que você, com esse conteúdo, você consiga aí organizar o seu material de estudo. Tá bom? O que é que a gente precisa saber? Quando é que esse benefício ele é devido, tá? Esse benefício ele é devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, o primeiro ponto de corte tem que ter uma incapacidade e essa incapacidade tem que ser superior a 15 dias. Até 15 dias não é considerado razão para benefício por incapacidade temporária para auxílio-doença. Tá? Se essa é a sua primeira aula aqui nossa no projeto NSS, a gente vem semana após semana atualizando aí você com aulas gratuitas para a sua aprovação. Se você não está assistindo essa aula na nossa plataforma, está no YouTube ou está aqui no Instagram, bem-vindo. Eu sou Salomão Boanerges, seu professor de Direito Previdenciário, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Não segue a gente ainda no Instagram? Siga aqui no Instagram. E, claro, deixa aí o seu joinha para ajudar a gente, para que a gente chegue em mais gente, abençoando mais pessoas, tá bom? Não vai custar nada para você, vai nos ajudar bastante aí no conteúdo dessa aula, chegar em mais gente e assim a gente ajuda outras pessoas também. Vamos lá, quando é que é devido? Né? Devido quando durou mais de 15 dias da incapacidade. Qual é a carência? A regra é 12 meses, salvo se decorrente aí de acidente de qualquer natureza. Então, o auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária, ele tem carência aí de 12 meses. Quais são as restrições para recebimento em relação aí a doenças pré-existentes? Ó, não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Então, em regra, para a pessoa ter direito ao benefício por incapacidade, ela precisa já estar pagando o INSS antes de estar incapacitada, antes de estar doente. Tá joia? Se ela ingressar já doente, já incapacitada, tá? Isso vai impossibilitar que ela receba o benefício. Na prática previdenciária, há sempre um corte onde o previdenciarista vai buscar demonstrar que a incapacidade se deu após o ingresso no regime geral de previdência social, após a pessoa voltar a pagar ou recuperar a qualidade aí de segurado. Bom, nesse contexto,
tá? Não será devido ao auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, também é uma limitação, tá? Regime aberto ou semiaberto pode receber o auxílio-doença, tanto previdenciário quanto acidentário. O previdenciário é aquele que foi de causas alheias ao trabalho, na verdade, alheias a acidentes, né? E o acidentário é aquele que de alguma forma foi causado por um acidente. Tá? Pode ser esse acidente um acidente normal do dia a dia ou um acidente vinculado ao trabalho. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão, ele vai ter o benefício suspenso, tá bom? E essa suspensão será de 60 dias, de até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessando o benefício após esse prazo aí, de 60 dias. Na hipótese do segurado ser colocado em liberdade antes do prazo, tá? O benefício é restabelecido. Então vem comigo. O segurado está recebendo auxílio-doença e vai preso em regime fechado, o benefício vai ser suspenso. Se ele for colocado em liberdade em até 60 dias, o benefício é reativado. Se a prisão durar mais de 60 dias, o benefício vai ser cessado. Essa é a dinâmica quando o segurado está em gozo de auxílio-doença e passa a receber, passa a estar preso. Né? Passa a estar preso, não, e é preso. Joia? Cabe lembrar que a medida provisória 871 lá de 2019 tinha excluído o pedágio da carência. Tá? Então, o segurado que perdia a qualidade só faria jus durante a vigência dessa medida provisória se implementasse as 12 contribuições integrais, mas essa medida provisória ela não prosperou, não foi transformada em lei essa parte específica, e a gente continua, então, com o pedágio de carência de metade. Por exemplo, perdi a qualidade de segurado, né? Mas já tinha contribuições, tinha 10 anos de contribuição, 2 anos, 10 anos, enfim. Tinha tempo de contribuição antes com carência para receber o auxílio-doença, mas perdi a qualidade de segurado. Volto a pagar o INSS. Quantas parcelas mínimas eu preciso pagar para ter direito a esse benefício? Pelo menos 6 parcelas. É assim que funciona, então vai ter que pagar 6 parcelas para quê? Para que essas 6 parcelas, essas 6 novas carências, elas se liguem às carências que já existiam antes e a pessoa faça jus ao benefício, lembrando que a regra é 12 meses de carência. Tá? Então, só para resumir, pagar o INSS, parei de pagar, deixei de ter qualidade de segurado. Volto a pagar. Quantas parcelas mínimas, quantos pagamentos mensais mínimos eu preciso pagar para ter direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária? Pelo menos 6, porque é a metade da carência exigida. A carência são 12 meses. Tá dando para entender? Comenta aí. Tá dando para entender sim. Ritmo de aula tá bacana, pessoal? Você que tá ao vivo aqui comigo, comenta. Salomão, tá belezinha? Não, Salomão, tá muito rápido, tá muito devagar. Bora lá. Beleza. Então, os segurados que perderam a qualidade de segurado durante esse período ali específico tem que observar, mas é observar se vai ter que pagar integral ou não, mas o nosso concurso do INSS dificilmente vai trazer esse detalhe. Eu estou trazendo aqui mais para o seu conhecimento ficar completo. Tá? Bom, reabilitação profissional. Segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, ou seja, impossível de se recuperar para aquilo que ele fazia antes, deve se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Tá? O benefício a que se refere, né, a cabeça, o caput, a cabeça do artigo, será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperado, seja aposentado por invalidez. Veja que o texto legal ainda traz o termo aposentadoria por invalidez. Tá? Então, não tem problema, a gente ainda pode usar esse termo, mas a gente sabe que após a reforma da Previdência, o termo técnico usado é aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Dentro desse contexto aqui, você vai ter que, se o segurado não pode mais exercer a atividade habitual que ele exercia antes, ele vai para a reabilitação. Indo para a reabilitação, ele fica ali recebendo o benefício até que seja reabilitado para outra função, ou até que ele seja encaminhado ali para a aposentadoria. Tá? E não há no INSS, pelo sistema do INSS, o agendamento de aposentadoria por invalidez ou por incapacidade temporária. Sempre no INSS você vai ter que pedir primeiro o benefício por incapacidade temporária, depois
você pede aí o benefício por incapacidade permanente. Na verdade, é o médico do INSS que vai tomar essa decisão de aposentar o segurado. Tá? E ocorre quando a incapacidade impede o exercício da atividade habitual, mas não impede que outras sejam realizadas, tá? Então, essa reabilitação, ela significa que, pô, você está impedido de fazer o que você fazia antes, ok, mas você não está impedido de aprender uma nova profissão, de ser reabilitado para uma outra atividade que você possa se desenvolver e trabalhar, ganhar seu pão ali. Então, imagine, por exemplo, um locutor que perde a voz e não pode mais trabalhar apresentando, né, um programa de rádio. Nessa situação, ele pode desenvolver outras atividades. Não vai falar, né, não vai ter a voz ali para fazer a locução, mas vai poder desenvolver outra atividade. Tá? Agora, e a incapacidade parcial? Ela gera direito ao benefício por incapacidade temporária? Bom, a resposta é sim. Uma vez que há a incapacidade para o trabalho, para a atividade habitual, essa incapacidade, ainda que parcial, ela gera direito sim ao auxílio-doença. Tá? Esse entendimento é da súmula 25 da Advocacia Geral da União. Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o seu trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais. Tá? Então, ainda que a incapacidade ela seja parcial, o benefício poderá ser sim concedido. Joia? Então, é possível tanto a incapacidade temporária parcial ou total para o trabalho, tá? Para o trabalho ali habitual, como a incapacidade permanente, parcial ou total do segurado, né? Para a sua atividade habitual. Tá? Mas nas duas situações, preste atenção, é preciso que a incapacidade dure por pelo menos 15 dias consecutivos. Se o médico dá atestado para o segurado de até 15 dias, o benefício não será concedido no INSS, tá? O benefício não será aprovado, tá bom? A incapacidade, então, ela pode ser total ou parcial, temporária ou permanente, né, com duração indefinida, tá? Ou um impedimento para apenas uma atividade, a chamada incapacidade uniprofissional, ou para mais de uma atividade multiprofissional, ou impedimento para qualquer atividade profissional. Tá? Em regra, é essa última aqui que vai dar direito à aposentadoria por invalidez. Mas tem vários aspectos que devem ser considerados. Joia? Em todo caso, essa incapacidade para o trabalho deve ser superior a 15 dias consecutivos. Tá bom? E aqui a gente tem o princípio da seletividade. Se na sua prova perguntar assim, a exigência de pelo menos 15 dias consecutivos, de pelo menos mais de 15 dias consecutivos de incapacidade, é imposta ao cidadão devido a qual princípio? E entre eles tiver princípio da seletividade, você já sabe qual é o que você vai ficar na sua resposta, no seu gabarito. Qual que você vai escolher ali no seu gabarito, ok? Vamos que vamos. E doença pré-existente? O que é que eu preciso saber de doença pré-existente para a sua prova aí do INSS? Não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão, invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Então, como eu falei inicialmente, se o segurado já está enfermo, ele já tem uma incapacidade, tá? E começa a pagar o INSS depois do início dessa incapacidade, a regra é que ele não vai ter direito ao benefício. Agora, se houver um agravamento dessa doença ou lesão, tá? Ele sim terá direito ao benefício, mesmo que ele já tenha ingressado ao sistema previdenciário portador dessa incapacidade. A grande questão aqui é demonstrar que, apesar de ele estar doente, ele não estava incapaz quando começou a pagar o INSS, por exemplo. Tá? Então, e às vezes a pessoa ela tem uma doença que não a incapacita. É muito comum, por exemplo, a pessoa ter uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça tem ali, sempre tem dor de cabeça, tá? Mas a dor de cabeça não incapacita, a pessoa trabalha,
né? Ela desenvolve a sua atividade, às vezes a pessoa tem uma dor na coluna que incomoda, mas ela continua exercendo sua atividade normal. Agora, a partir do momento que aquela doença se torna incapacitante, aí sim nasce o direito, né, a possibilidade do direito do benefício por incapacidade. Tá joia? É isso aí, vamos lá. A súmula 53 diz que não há direito, tá, da TNU, que não há direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no regime geral. Então, aqui você vai ter que demonstrar realmente que ou está errado esse entendimento do INSS com relação a quando começa a incapacidade, ou o segurado não vai ter direito aí ao benefício. Como é que eu faço a contagem aqui do período de graça? Olha só, mantém a qualidade do seu de segurado, independente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio acidente depois da reforma da Previdência deixou aí, na verdade, depois da reforma da Previdência, não, depois da Lei 13.846, deixou de ser um extensor do período de graça. Então, quem está em gozo de auxílio acidente não mantém qualidade de segurado, tá bom? Mas a pergunta é: e se o segurado para de contribuir em decorrência da sua incapacidade? Ele perde a qualidade de segurado? Porque, afinal de contas, ele vinha pagando o INSS, ele trabalhava, pagava o INSS. De repente, ele está incapaz para o trabalho. Nessa situação, ele vai poder ter direito à manutenção da qualidade de segurado, já que ele parou de pagar o INSS porque ficou incapaz? Como é que é isso? Vamos entender. Tá? Aqui o que você precisa saber é o seguinte: não. Tá? Se ele deixar de contribuir em decorrência da sua incapacidade, ele não perde a qualidade de segurado para fins de concessão do benefício. Tá bom? Para fim de concessão de qual benefício? Desse benefício por incapacidade temporária. Por quê? Vai ocorrer o fato gerador. O fato gerador é o quê? A incapacidade, aquilo que deu motivo para o benefício, ou seja, a data do início da incapacidade. Quando ele passar pela perícia médica, o perito vai dizer: olha, embora ele passou pela perícia médica hoje, 2021, por exemplo, ele pagou a última dele lá em 2018. Lá em 2018, o perito vai identificar pela avançada doença, pela técnica médica ali, que aquela doença começou lá em 2018. Ok. Tendo começado lá em 2018, permanecendo incapaz até hoje, até a data de hoje que ele faz a perícia médica no INSS, o perito vai conceder o benefício e vai olhar lá para trás e ele já deveria estar recebendo benefício desde lá de trás. Então, é nesse contexto que ele não deixa de perder, não deixa de ter a qualidade de segurar. Tá bom? Bom, para a concessão do benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante, entendimento aplicado no INSS, na AGU e no STJ. Tá? E qual vai ser, então, a data do início do benefício, a DIB, né? Data de início do benefício. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Então, para o empregado, tá, é sempre do 16º dia para frente. Para os demais segurados, a contar da data do início da incapacidade. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, tá? Esse benefício por incapacidade temporária vai ser devido a contar da data de entrada do requerimento. Significa dizer que para receber desde o início da incapacidade, você tem que fazer o pedido ao INSS em até 30 dias. Ficou incapaz? Em até 30 dias faz o requerimento ao INSS. Joia? Ah, passou de 30 dias? Vai receber a partir do dia que fizer ali o pedido para o INSS. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, esses primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa quando a gente fala de segurado empregado. Assim, a data do início do benefício do empregado, gente, sempre será no 16º dia após o afastamento do trabalho,
se o benefício for requerido em até 30 dias do afastamento. Tá joia? Agora, a empresa ela fica desobrigada desses 15 primeiros dias em alguma hipótese, ou ela sempre vai ter que pagar esses 15 primeiros dias? Vamos lá. Se concedido novo benefício, ou seja, concedeu o primeiro, o benefício cessou, tá? E aí se concede um segundo benefício, decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade do benefício anterior, no prazo de 60 dias, contado da data de cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Então, o trabalhador ficou incapaz, recebeu o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, o benefício cessou, ele volta a trabalhar e aí, de repente, ele se vê incapaz novamente. Se essa segunda incapacidade ocorrer em até 60 dias, nem o trabalhador vai precisar esperar os 15 dias para fazer o requerimento, né, de auxílio-doença, nem a empresa pagará por esses 15 dias, porque entende-se como uma extensão do primeiro requerimento. Joinha? Muito bem. Então, um outro detalhe é quando o empregado recebe a partir do afastamento. Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante um período de 15 dias, retornar à atividade no 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data do seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, esse para jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do novo afastamento. Ou seja, a empresa não paga novamente os 15 dias e o segurado não precisa esperar os 15 dias para voltar a receber o benefício. Já pode solicitar e requerer direto. Agora, uma pergunta que sempre cai em prova. A remuneração dos 15 primeiros dias integra salário de contribuição? Vai ter desconto previdenciário? Né? Vai descontar INSS daqueles 15 dias de benefício ali, de afastamento, que a empresa custeou, não era nem auxílio-doença ainda, era aqueles primeiros 15 dias. Vai ter afastamento? Né? Vai. Esse afastamento vai ser pago por quem? Pela empresa. Desse pagamento vai ter desconto previdenciário? Sim ou não? Pense rápido, comenta aqui você que está ao vivo. Você que está assistindo gravado na plataforma, comenta aí no seu caderno só para você saber se você acertou ou não. E a resposta, gente, é que não. Não conta como salário de contribuição. O STJ entende como indenização. E se a indenização não integra aí salário de contribuição, tá? Na lei de custeio não fala nada a respeito. Caso caia essa questão na prova, tá? É entendimento jurisprudencial que está sendo cobrado. Agora vamos falar um pouquinho da RMI, da renda mensal inicial, do valor que efetivamente o trabalhador vai receber ao estar em gozo de auxílio-doença. Bom, o auxílio-doença, inclusive decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. Lembra aí? Salário de benefício? Eu vou pegar aquela média, né, de todas as contribuições a partir de julho de 1994, vou somar todas as contribuições, dividir pela quantidade de meses pagos e vou chegar ao salário de benefício. Você que está assistindo a primeira aula comigo aqui hoje, está ao vivo, vem comenta aí. Salomão, primeira aula contigo hoje, comenta aí que eu quero saber. Nesse caso, o salário de benefício não será o salário do benefício que ele vai receber. Isso aqui é uma confusão enorme, né? Esse termo, salário de benefício não é o salário de benefício. O salário de benefício ele é o referencial. Ele não é o valor que efetivamente o segurado vai ali estar recebendo. Joia? Então, quando a gente calcula o salário de benefício, esse salário de benefício, ele vai ter um parâmetro e um percentual dele que de fato vai ser pago. E esse valor que de fato vai ser pago é o que a gente chama de renda mensal inicial. Tá? A Paty comentou aqui no ao vivo dizendo que é a primeira aula. Bem-vinda, viu, Paty? Você é Camarão Baby, então está aqui com a gente pela primeira vez. Bem-vinda. Tá? O que mais que a gente precisa saber? Tem uns detalhezinhos aqui no benefício por incapacidade temporária. Em regra, tá? Esse benefício ele não pode ser inferior ao salário mínimo, tá bom? Então fique atento aí, porque a regra geral é benefício por incapacidade tem que ser de até um salário mínimo, mas a gente tem exceção. Então, aqui o salário de benefício vai ser calculado com base na média aritmética simples do salário de contribuição a partir de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência.
Tá? Então, 100% dos salários, contribuição, somo tudo, dividido pela quantidade de meses, eu chego ao salário de benefício. Agora, é possível que o benefício por incapacidade temporária seja inferior ao salário mínimo? A resposta sim ou não. Comenta e pensa rápido, sim ou não. A resposta é sim, é possível. É uma exceção, carta na manga que você vai usar aí só se a prova perguntar, porque a regra é que não. Não pode ser inferior ao salário mínimo, mas tem exceção. Tá? Na hipótese prevista no parágrafo 1º, ou seja, assegurado que exercer mais de uma atividade, mas incapacitado para apenas uma delas, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo. Olha só que legal, desde que somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao mínimo. Presta atenção, se o segurado tem atividades concomitantes, ele trabalha como professor e trabalha também como motorista de carro, particular Uber, é professor e Uber. Tá? De repente, ele ali sofre ali um acidente e tal, que impede ele de dirigir, mas não impede ele de dar aula online. Como no meu caso, dou aula online, você está assistindo essa aula comigo aqui online. Né? Então, o trabalhador quebrou o pé, não pode dirigir, ele paga o INSS bonitinho ali. Em relação ao exercício da atividade de Uber, ele paga como contribuinte individual, como professor, ele é professor contratado CLT. Tá? E aí, como professor, ele ganha um salário mínimo, como Uber, ele ganha ali meio salário mínimo e ele paga proporcional àquele valor. Tá bom? Digamos que seja assim. E aí, na conta, o benefício a ser pago a ele ali seria um benefício de meio salário mínimo, tá? Só para exemplificar. Só que esse meio salário mínimo, ele é menor que o mínimo, tá claro isso. Só que quando eu somo ele com uma outra atividade que ele continua exercendo, a soma das duas atividades, do que ele vai receber a título de auxílio-doença com aquilo que ele recebe da outra atividade para a qual ele não está incapaz, supera o limite mínimo. Por isso, há o permissivo aqui do artigo 73, parágrafo 4º, de que o auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária pode ser inferior ao salário mínimo nessa situação. Sabia dessa? Então, esse aí essa aí é uma exceção. Bacana, né? Se isso cai em prova, derruba muita gente. Tá? Então, excepcionalmente, o auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária pode ser inferior ao salário mínimo desde que haja atividades concomitantes e na soma do benefício por incapacidade temporária com a remuneração da outra atividade supere o salário mínimo. Pegou essa daí? Então, é isso. Imagine então um professor, já deu o exemplo, né, de educação física, que também trabalha como locutor de rádio, meio período em cada atividade, ganhando meio salário em cada uma delas. Caso ele fique incapaz temporariamente para uma delas, teremos uma hipótese de recebimento de auxílio-doença em valor inferior ao mínimo, pois na soma do auxílio com o salário de uma das atividades alcança aí o salário mínimo. Tá joia? Bom, agora um detalhe importante: apesar do salário de benefício ser calculado a partir de julho de 94, aquela sistemática toda que eu acabei de explicar, o benefício por incapacidade traz uma regra que limita esse valor aí. Olha só o artigo 29, parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, tá? Então, lembra que a RMI do salário do auxílio-doença, do benefício por incapacidade, corresponde a 91% do salário de benefício, e esse salário de benefício pode ser maior que a média simples dos últimos 12 meses de contribuição. Então, a ideia aqui é que o segurado ele receba o auxílio-doença num valor próximo ao que ele recebeu de salário nos últimos 12 meses. Professor, como é que é isso? Imagine aí que esse trabalhador trabalhou a vida toda e tem bons salários de contribuição lá no início da carreira dele e até os últimos 5 anos. Nos 5 anos, até 5 anos atrás, ele ganhava bem, ganhava no teto. Depois ele perdeu o emprego, foi recolocado no mercado de trabalho, mas aceitou ganhar menos salário mínimo e está ganhando salário mínimo nos últimos 5 anos. Se ele tirar a média, tá, de salário de benefício dele, se ele fizer a conta do seu salário de benefício, o salário de benefício dele é R$ 3.500. Mas se ele fizer a conta pela média dos últimos 12 meses, dá salário mínimo. Olha que casca de banana. No caso do auxílio-doença, não prevalece
a média do salário de benefício quando essa média é superior à média dos últimos 12 meses. Então, se fosse considerar todo o salário de benefício da vida inteira dele, ele teria R$ 3.500 de salário de benefício. Como o artigo 29, parágrafo 10, impõe que essa média de salário de benefício não pode ser superior à média dos últimos 12 meses, e nos últimos 12 meses ele ganhou o salário mínimo, na prática, o benefício dele vai ser de salário mínimo. Deu para entender essa dinâmica? Salário de benefício versus as últimas 12 contribuições. Se as últimas 12 contribuições forem inferior ao salário de benefício, prevalece as últimas 12 contribuições. Tá bom? Então, esse aí é o detalhe. Trazendo um caso prático aqui, a Josefina ela pergunta: professor, se eu fizer uma cirurgia, ficar 30 dias afastada, e caso eu pedir mais 30 dias, esse período fica como tempo de contribuição para o INSS, nesse período de recebimento por incapacidade temporária, já tem entendimento que sim, período de benefício por incapacidade temporária intercalado por contribuição, ele conta como carência, tá? Não vai ter desconto para o INSS, mas vai contar como carência para a concessão de benefícios futuros. Seguindo aqui, qual é o prazo de recebimento do BIT, do benefício por incapacidade temporária? Sempre que possível, o ato de concessão ou reativação de um auxílio-doença judicial ou administrativo deve fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Se isso não ocorrer, pessoal, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data da concessão ou da reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. Então, toda vez que um juiz concede um benefício por incapacidade temporária e não diz lá quanto tempo aquele benefício vai durar, ou o benefício é concedido sem data fim no INSS, ele vai ter duração ali de 120 dias, tá? E o exercício de múltiplas atividades, como é que impacta aqui no benefício por incapacidade? Olha, não importa quantas atividades o segurado exerça, ele só receberá um único benefício, tá? E o auxílio-doença também, gente, pode ser concedido de ofício, ou seja, o INSS pode identificar que o segurado tem direito em conceder o benefício sem que ele requeira. Na prática, é lenda urbana. Tá? A Previdência Social processará de ofício o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este tenha requerido o auxílio por incapacidade temporária. Se você encontrar um caso desse na Previdência, me mande. Eu, em 10 anos como servidor que fui, tá? Já atuando na prática previdenciária, nunca vi uma situação assim. Na prática, não ocorre. O benefício por incapacidade também pode ser requerido pela empresa, é facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária, tá? Ou o documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculada ou a seu serviço na forma estabelecida pelo INSS. E o segurado empregado, inclusive doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Então, em relação ao contrato de trabalho, o contrato está suspenso, está em licença, o que acontece? Licenciado é o que está previsto aqui na CLT, artigo 476. Tá bom? E o parágrafo único do artigo 63.823 diz que a empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor desse e a importância garantida pela licença. A licença remunerada é um benefício lá que a empresa garante ao trabalhador. Ele falou, se você ficar de licença remunerada, você vai ter um valor de licença de R$ 2.000. Se o auxílio-doença for de R$ 1.500, a empresa deve completar a licença remunerada ali para que ela alcance ali os R$ 2.000. Se você está chegando agora, bem-vindo. A gente está numa aula completa voltada para o concurso do INSS. O tema da aula de hoje é benefício por incapacidade. Eu sou Salomão Boanerges, o seu professor de Direito e Prática Previdenciária. Já deixou o seu joinha nessa aula? Se você puder fazer isso, dá o like aí, senta o dedo no coração no Instagram, o joinha no YouTube, para que assim a gente alcance mais gente aí e todo mundo saia ganhando. Eu, você e quem vai precisar desse conteúdo para passar aí na prova do concurso do INSS. Agora, quais são os tipos de benefícios por incapacidade que existem? Bora lá. A gente vai ter, tá, o B31, que é o benefício por incapacidade comum, né, é o chamado previdenciário,
tá? Não decorre de acidente, e nós vamos ter o BIT acidentário, benefício por incapacidade temporária acidentária. Nesse caso aqui, o código dele vai ser B91 e precisa haver relação com o trabalho. Tá? Vai ter que ter ali um nexo técnico epidemiológico, ou CAT, ligando aquele acidente ao trabalho. E a estabilidade no trabalho é uma decorrência do benefício por incapacidade previdenciária? Não, do benefício por incapacidade acidentária. Então, a gente vai ter o benefício por incapacidade previdenciária, aquele que não decorre de acidente, acidente ali vinculado ao trabalho, né? Ou acidente vinculado a uma atividade comum, normal, não acidentário, não relacionado ao trabalho. A gente vai ter o acidentário e o previdenciário. O previdenciário, ficou doente, vai lá e solicita o benefício. Sofreu um acidente em casa ou sofreu um acidente no trabalho. Quando você tem ali ó, o segurado que sofre acidente do trabalho especificamente, tá? Ele tem a garantia de, pelo prazo de 12 meses, de manutenção do seu contrato de trabalho, uma estabilidade provisória. Então, ele vai manter esse contrato de trabalho da empresa e, após a cessação do auxílio-doença, tá, acidentário, independente de percepção do auxílio-doença, do auxílio-acidente, ele não poderá ser demitido. São 12 meses de estabilidade. Tá joia? Então, esse também é o entendimento aí do STJ. A estabilidade decorre do B91, é exclusiva do segurado empregado, excluído o doméstico. Tá? Então, essa estabilidade aqui ela é específica para o segurado empregado. Em relação às atividades concomitantes, o auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que exerce. Então, ele tem mais de uma atividade. Tá? Então, ele fala, eu sou professor, sou motorista de Uber, faço trabalho com não sei o quê, cada atividade ele vai ter que informar e aí o INSS vai ter que avaliar para qual delas ele está incapaz. Por exemplo, o professor de português e o motorista de aplicativo. Tá? Na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, considerado para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Então, ele tem 2 anos como professor e 6 meses de contribuição como motorista. Tá? Nessa situação aqui, se ele ficar incapaz como motorista, ele não vai receber o benefício. Por quê? Porque nessa atividade específica, ele só tem 6 meses de contribuição. Tá? Se fosse como professor, ele teria direito, porque ele já tem a carência mínima ali de 12 meses, uma vez que ele já tem 2 anos de contribuição como professor. Se nas várias atividades que o segurado exercer a mesma profissão, será exigido o imediato afastamento de todas elas. Tá? Constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária, concedido nos termos desse artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição para cada uma dessas atividades. Portanto, quem exerce mais de uma atividade, ele vai ter o valor de benefício calculado proporcionalmente à contribuição daquela atividade específica. Tá? Lembra que a RMI, a renda mensal, só poderá ser inferior ao salário mínimo quando for caso de atividades concomitantes, como a gente já falou. Guarda isso daí, para no caso de uma prova você saber o que exatamente responder. Pessoal, tá dando para entender? Tá dando para acompanhar a aula? Comenta aqui, professor. Tá dando para acompanhar. O ritmo de aula tá bacana para você? Sempre pergunto isso em toda a aula, a gente monitorar, né? Às vezes o que tá bom para mim pode estar muito rápido para você, não tá entendendo nada. Tá? Ó, em razão da atividade concomitante, é que não é a regra que o exercício de atividades laborais afasta por si só o direito ao auxílio-doença. Então, assim, como o segurado ele pode exercer mais de uma atividade, não é o fato de estar incapaz para a atividade estar recebendo o auxílio-doença que ele não vai poder trabalhar. Ele pode receber o auxílio-doença e trabalhar, desde que ele trabalhe em uma atividade que não seja aquela atividade que gerou a incapacidade. Tá joia? Olha só, o que mais que a gente tem aqui? O segurado pode, que durante o gozo de auxílio-doença vier exercer atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno da atividade. Poderá, porque ele pode exercer uma atividade que não é aquela atividade que gerou o benefício. Tá? Isso no caso de atividades concomitantes, tá bom? Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado,
Para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Tá? Então, a aposentadoria por invalidez ela só vai ser concedida quando o trabalhador, de fato, não pode mais exercer nenhuma das atividades que habitualmente exercia. Ela não é, não posso trabalhar mais com tal coisa. Reabilita, trabalha com outra coisa, fica recebendo o benefício por incapacidade em relação a que está incapaz, com relação a que ele pode trabalhar, ele continua desenvolvendo e não vai poder ali, se aposentar. Vamos falar um pouquinho agora de alta programada, também conhecida como COPS ou cobertura previdenciária estimada, muito questionável, mas aplicável e cobrada em bancos de concurso, né, provas de concurso. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença judicial ou administrativo deve fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Na ausência de prazo, tá, o benefício cessa com 120 dias contado da data de concessão ou reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a prorrogação. Então, o COPS, ou a cobertura previdenciária estimada, não é cabível para incapacidades permanentes, tá? Situação em que o 31 ou 91, benefício por incapacidade previdenciária ou acidentário, apenas cessará se a reabilitação for eficaz. Tá? E a reabilitação médica, reavaliação médica? Prevista aqui no artigo 60 diz que o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou manutenção desse benefício. Então, um benefício por incapacidade temporária, ele tem natureza precária, ele é temporário, tá? Não vai ser para sempre. Agora, não poderá ser convocado para uma reavaliação pericial aquele trabalhador maior de 60 anos de idade, a não ser que seja para verificar a necessidade de majoração de 25%, aquele acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, a pessoa precisa de ajuda de um terceiro, né, para fazer os cuidados pessoais dele, ou para verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que quer voltar a trabalhar. Quer voltar a trabalhar? Ok. Faz perícia para poder voltar a trabalhar. Né? Ou para subsidiar a autoridade judiciária na concessão de uma curatela. Agora, em nenhuma dessas hipóteses aqui está se avaliando se o segurado permanece incapaz ou não. Aqui, a perícia é para avaliar uma situação periférica. Tá? Ele não vai ter, por exemplo, o benefício cessado em nenhuma dessas três situações, caso a perícia não seja positiva para ele. Tá? Porque ou é para majorar, né, aumentar o valor do benefício, ou é para recuperar, ver se recuperou a sua capacidade para o trabalho, ou é para emissão de curatela. Joia? Bom, em relação à reavaliação médica, o segurado que não concordar com o resultado da reavaliação da qual dispõe o artigo 10, né, parágrafo 10 do artigo 60, poderá apresentar no prazo de 30 dias recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da Junta de Recursos do Seguro Social, sendo que tem que ser um perito diferente daquele que negou, né, que indeferiu o benefício. Então, se ele não concordar, fez a reabilitação, suspendeu o benefício, ele não concorda, faz recurso. O recurso vai para a Câmara de Recursos, a Câmara de Recursos vai designar um outro perito para trazer aí o entendimento se sim ou se não pela incapacidade. Inicialmente era possível, tá, lá em 2015, né? Não estava previsto. Em 2015 foi inserida a possibilidade de perícia médica ser realizada por peritos de fora do INSS, tá? Dos quadros do INSS. Na verdade, hoje os peritos também já não são mais do INSS, eles conseguiram transformar a carreira de perito, que era do INSS, eles unificaram na carreira de peritos médicos federais. Tá? Só que essa possibilidade já não é possível desde 2019. Então, só os peritos federais é que podem fazer perícia médica para o INSS. Então, perícia realizada por outros órgãos, perícia médica particular, não pode. Tem que ser por peritos federais. Agora, a gente vai falar da cessação do benefício, a DCB, data de cessação do benefício, aqui no caso do auxílio-doença. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão
do auxílio acidente. Não posso acumular auxílio acidente e auxílio doença. Então, ou recuperou, ou se aposentou, ou passou a receber auxílio acidente. E claro, se o cara voltar a trabalhar, né, ele vai também naquela mesma atividade que gerou o benefício, vai ser cessado. Então, sempre que possível, o ato de concessão ou reativação do auxílio-doença por incapacidade temporária, judicial ou administrativa deve estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Veja que isso é recorrente nas normas. Se não estabelece, cessa com 120 dias. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado pode solicitar sua prorrogação na forma estabelecida pelo INSS, normalmente 15 dias antes do benefício cessar. E agora, DCB com alta programada. O que é isso? Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o parágrafo primeiro, cessará com prazo de até 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação. É o COPS, né? Aqui é a alta programada, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação. Então, aqui você já tem ali uma alta programada. TNU súmula 72. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Quantos casos nós, como advogados, eu como advogado previdenciarista, né, e mesmo como servidor, eu já vi o INSS negar e o segurado tinha direito ao benefício, mas negou. No que negou, o segurado não vive de brisa e mesmo incapaz para o trabalho, ele vai lá com todo o esforço do mundo, sentindo dor e trabalha. Nesse caso, se ficar demonstrado que ele exerceu a atividade, mesmo estando incapaz, tá? O entendimento da TNU é de que se comprovar que essa incapacidade para as atividades habituais existia enquanto ele estava ali realmente trabalhando, ele pode receber o benefício durante aquele período, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. Reabilitação profissional. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Deverá. Tá? O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente. A alteração das atribuições e responsabilidade do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional do INSS. Ou seja, o segurado está lá recebendo benefício, não pode exercer mais aquela atividade, ele vai ter que ser reabilitado para poder trabalhar ali em outra atividade. Então, dentro desse contexto, tá, a gente esgota o tema de auxílio, doença, de benefício por incapacidade previdenciária. Você já está pronto, apto para responder questões desse tema, tá? Para treinar com questões. Vou preparar um caderninho de questões, vou trazer aqui para vocês em breve, para a gente treinar os assuntos que a gente já vem aí estudando. Tá? E para finalizar a nossa aula, a José Vilma ela pergunta, ela não entendeu bem a parte das atividades concomitantes. Se ela for receber o auxílio doença como professora, sendo que ela tem 2 empregos, eu não recebo nos 2, você só recebe os 2 se você estiver incapaz para os 2. Se você recebe, por exemplo, é professora e atendente de telefone em um outro emprego, como professora você está incapaz e você vai receber o benefício como professora. Atendente de telefone, você está de boa, não tem capacidade para exercer aquela atividade, então você vai continuar trabalhando naquela atividade, são atividades concomitantes, paralelas, que são exercidas ao mesmo tempo. Como atendente de telefone, você não vai estar recebendo benefício, você vai estar trabalhando. Como professora, você vai receber o benefício proporcional às contribuições que você verteu como professora. Tá? No caso, se você for professora, por exemplo, há 2 meses e ficar incapaz, você não tem ainda 12 contribuições para ter direito ao auxílio-doença como professora. E se você tiver, por exemplo, 2 meses como professor e 1 ano como atendente de telefone, mas você não está incapaz para o exercício da atividade de atendente de telefone, não vai receber aqui o benefício por incapacidade como atendente de telefone, porque não está incapaz, e também não vai receber como professora, porque ainda não tem carência suficiente ali como professora e você tem atividades concomitantes. Pessoal,
Então é isso, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tentei ser bem objetivo, bem certeiro, para tomar aí, né, para aproveitar bem o seu tempo. Se você ainda não é nosso aluno, quer se inscrever, acessa aqui Previdência na Prática ou então projetoinss.com. Se inscreve nos nossos cursos teóricos ou para concurso, vai ser uma honra ter você nos nossos alunos, como nossos alunos, tá bom? Aproveita que agora, durante a Black Friday, nosso curso está com mega de um desconto, com 50% de desconto. Você compra o de questões, ganha o teórico, compra o teórico, ganha o de questões, porque está com 50% a compra dos dois juntos nesse super combo. Se você já é aluno, está vendo a nossa aula aqui dentro da nossa plataforma, fica aqui o meu abraço, minha gratidão a você, que possibilita que nós estejamos aqui toda semana gratuitamente para quem não é aluno, ministrando aulas novas e atualizadas, ajudando quem não pôde ainda comprar o nosso curso. Então, se você não é nosso aluno, quer nos retribuir de alguma forma, não pode comprar o curso, deixa o joinha, se inscreve no canal, tira um print, compartilha nas redes sociais, divulga o nosso trabalho. Assim você vai estar nos abençoando e também vai estar nos remunerando de certa forma, nos fazendo chegar em mais gente. É isso. Um grande abraço, Deus abençoe e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau para você que está aqui no Instagram e tchau, tchau para você que está também no YouTube.